Agora sim, a gente avança um pouco e fala em relação a essas assinaturas aí, Rose. Parece que tem ganho um pouco de força, tem ganhado um pouco de força, aliás, essa questão de assinaturas para uma nova CPI da saúde, é isso? Pois é, ainda nesse gancho de que um secretário de Estado não atende a um convite da Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa é o poder legislativo, né? É um dos principais poderes que garantem toda a base da democracia nessa representação dos Estados. Então, a Assembleia Legislativa, esse dado do não aceite do convite para o secretário Bonates para ir lá comparecer e prestar esclarecimentos, é só mais um dado dessa situação de constrangimento que a Assembleia passa diante da sua função e do seu poder também, do poder que tem, né, que deveria ter respeitado. Porque a Assembleia tem virado um alvo de muitos questionamentos, e isso ficou muito evidente lá na CPI da pandemia, né, quando muitos lados, vários senadores, compreenderam que aquele assunto era, não sendo de responsabilidade do Congresso Nacional e tendo gravidade, todos os assuntos que envolvem a questão da falta de oxigênio, dos problemas da saúde aqui no Amazonas, isso é responsabilidade da Assembleia, que por muitos momentos se omite. Então, isso gera uma pressão e uma repercussão muito negativa. Então, acho que um ponto de maior gravidade dessa exposição ficou deflagrado naquele depoimento do deputado Fausto Júnior, e aí, quando foi ontem, realmente, esse pedido de CPI, né, da pandemia aqui da Assembleia, ganhou mais duas assinaturas, portanto, tem 6 assinaturas já, né? O presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, assinou esse pedido de abertura de CPI, o deputado Ricardo Nicolau, e já tinha assinatura da deputada Nesme Aziz, do deputado Péricles, do deputado Vermilson e do deputado Wilker. Para abrir uma CPI é necessário 8 assinaturas, Rafael. E os opositores, a oposição, acha que consegue essas 2 assinaturas a mais até a próxima quinta-feira. Inclusive, eles consideram que o Fausto Júnior vai assinar esse pedido de abertura de CPI em função das declarações dele lá em Brasília, né, lá na CPI da Covid. Um outro dado é sobre a declaração do Ricardo Nicolau, quando ele resolveu assinar a CPI, porque ele quer que essa investigação também alcance a Prefeitura de Manaus, que é na gestão do ex-prefeito Arthur Virgílio. Eles têm uma briga política muito grande, né, depois daquela junção do hospital de campanha. Depois disso, depois que aquilo terminou, virou só divergência entre esses 2 grupos aí políticos, né, o do prefeito Arthur e da família do Ricardo Nicolau. Falar um pouco mais detalhadamente a este respeito. Em relação ao Roberto Cidade, eu queria só comentar o seguinte: ele é o presidente da Assembleia Legislativa e toda a conta de questões negativas, de repercussão negativa e de questionamento sobre a atuação da cai nele, né? Cai no bolso dele e na imagem dele. Eu acho que ele tomou uma decisão mais equilibrada, porque ele não vai diretamente para esses pedidos de impeachment, são 15 hoje, ele recebe muita pressão em relação à questão dos pedidos de impeachment, mas se posiciona politicamente como alguém que não é contrário a uma investigação, que possa ser uma investigação segura, independente dessas declarações que ele coloca ali quando ele assina, né? E agora joga, né, esse abacaxi na mão da base, né, na maioria da base, e também de alguns parlamentares independentes que ainda não assinaram. Por exemplo, quem está sendo muito cobrado também, deputado Serafim Corrêa, né, se posiciona como dependente, não assinou aí essa lista aí de apoiamento a essa abertura de CPI. O deputado Roberto Cidade, eu falei com ele ontem, e ele me disse que o posicionamento dele não é mediante pressão, mas mediante o entendimento que, de fato, é preciso esclarecer alguns pontos, considerando que o Amazonas virou uma notícia nacional, é um objeto da investigação nacional, muitas coisas apareceram já lá durante a CPI do Congresso Nacional, do Senado, e que a Assembleia precisa realmente, segundo o entendimento, o convencimento dele, atuar diante do que exige a sua função. Esse é o resumo aí da questão da CPI da pandemia na Assembleia. Rafa, a gente tem outros assuntos, né?